Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática financeira. Hoje é a aula 22, rendas certas ou anuidades. Antes de começar, só relembrar que a apostila que eu tinha colocado para vocês lá no Classroom, eu editei, tá? E coloquei um novo capítulo 5, tá? Então a versão antiga da apostila, o capítulo 5 da versão antiga virou o capítulo 6, tá? Eu tinha comentado com vocês desde o início do ano que eu ia fazer isso, né? Então vamos lá, o que nós vamos estudar nesse capítulo? Vamos estudar aqueles problemas em que envolve um financiamento ou um parcelamento de uma compra de uma conta, tá? De algum investimento. Então, renda certa, anuidades é o nome que se dá ao pagamento sucessivos, tanto ao nível de financiamento quanto investimentos, tá? Então a ideia vai ser a seguinte, tá? Então imagina a situação, por exemplo, você vai numa loja e compra uma geladeira. Aí você vai lá, dá uma certa entrada e o resto você parcela em várias prestações, né? Em várias parcelas mensais, por exemplo. Então, o problema que nós vamos estudar aqui então é relacionar a taxa de juros com o valor dessas prestações, com o valor à vista do objeto, tá? Esse tipo de problema, tá? Bom, nos nossos problemas, a duração do pagamento das parcelas são pré-determinadas, tá? E, ok, então, que existem uns outros tipos de pagamentos, como por exemplo aluguéis, que o valor das prestações variam, né? Conforme o passar do tempo, ok? Então, os problemas que a gente vai estudar aqui são sempre, digamos assim, bem definidos o tempo, né? A duração, o número de parcelas que serão feitas, tá? Os valores dos pagamentos, a taxa de juros, tá? Tá, quando a gente faz uma parcelamento de uma dívida, né? Tem essencialmente três formas da gente calcular, tá? Como que esses pagamentos serão feitos. Ah, essa, eu não, acho que faltou colocar aqui, mas essa lista de pagamentos que nós fazemos em vários períodos também são chamados séries, tá? Uma série de pagamentos, tá? Bom, essencialmente existem dois tipos, tá? Mas também existe um terceiro, que a gente vai ver, que meio que se relaciona bem fortemente com os dois primeiros tipos, que são as séries post-antecipadas e as antecipadas, tá? O que é uma série post-antecipada? É aquela em que nós vamos fazer os pagamentos no fim do período, tá? E não na origem. Ou seja, por exemplo, suponha que na data zero você foi lá e comprou uma geladeira, igual eu falei antes, de um certo valor P. Aí esse valor, que é o P é o valor à vista, né? O seu principal. Ele foi parcelado em N parcelas de mesmo valor R, tá? Em N meses, por exemplo, tá? Então, a primeira parcela, o primeiro pagamento ocorre a um mês, tá? Após a aquisição da geladeira, tá? Então, isso é postecipado, que a gente começa a pagar depois, no próximo período, tá? Como por exemplo, a fatura do cartão de crédito. É um exemplo, né? Nós compramos e pagamos só no próximo período, ok? Série antecipada nós fazemos pagamentos no início do período. Então, por exemplo, se aqui na nota zero eu comprei lá a geladeira que custa um certo valor P, então você vai parcelar ela em N pagamentos, sei lá, em N meses, de mesmo valor R, por exemplo. Então, no dia da compra você já paga a primeira prestação, a primeira parcela
desse financiamento, tá? Então por isso, então você vai fazer N pagamentos, né, desde a data 0 até a data N-1, tá? Essencialmente a diferença então é que na post-antecipada você começa a pagar um período após a compra do bem, por exemplo, tá? Então você paga, que é a mesma coisa que você está pagando no final do período, tá? E a antecipada nós pagamos no início do período, ok? Existem ainda as chamadas séries diferidas, que são aquelas que apresentam um período de carência. Período de carência é um período em que você não paga nada, tá? E você só começa a pagar o valor do financiamento do seu bem, por exemplo, né, de alguma coisa que você comprou, após o período de carência, tá? Um exemplo, por exemplo, seria financiamento do FIES. Quem aí talvez já tenha estudado em uma faculdade particular, né? Como é que funciona o financiamento do FIES? Sei lá, você financia, o governo te paga lá o seu curso, né? Ou uma porcentagem do seu curso. E só depois de um tempo, depois de formado, que você vai começar a pagar, né, as parcelas do seu FIES, tá? Então, esse período em que você não paga nada, ou só paga os juros, né, depende da modalidade, nós chamamos de período de carência, tá? Aí, essas séries envolvendo carência também podem ser dos tipos antecipada e postecipada, tá? A antecipada você começa a pagar a primeira parcela de valor R quando acabou a carência. Então, por exemplo, eu fiz lá um financiamento, sei lá, comprei, peguei emprestado um dinheiro no banco, por exemplo, e para começar a pagar só daqui um ano. Se ela é antecipada, então exatamente após um ano eu começo a pagar. Então, sei lá. Então eu fiz um empréstimo aqui, na data 0, né? Aí no mês 12, né, que seria o C, eu já começo a pagar. Então, por exemplo, se eu fiz um empréstimo aqui no dia 1º de janeiro de 2020, então no dia 1º de janeiro de 2021 eu começo a pagar, tá? Isso é antecipado. Tá? Quando acabou a carência, já pago no primeiro dia após o término da carência. A post-antecipada, o que vai acontecer? Então, se eu fiz o empréstimo no dia 1º de janeiro, então aqui a carência se encerra no dia 31 de dezembro de 2020, tá? E eu só vou pagar no último dia de janeiro, ou no primeiro dia de fevereiro, tá? Essa é a diferença, então, tá? Entre as séries de diferida antecipada e post-antecipada, tá? Bom, essencialmente não tem muita diferença entre esses dois modelos, né? Se as séries são antecipadas ou post-antecipadas, tá? Se você começa a pagar um mês após a compra ou no período, ou digamos assim, no mesmo dia que você comprou, fez o financiamento, ou comprou ou um bem, ou fez um empréstimo, tá? Tanto faz se você, no final das contas, para nossas que interessa para a gente, não vai fazer tanta diferença se a gente começa a pagar no próximo período ou no período, na data 0, a gente começa a fazer o pagamento, tá? Então a gente vai ver basicamente aquelas unidades, né, aquelas séries em que são post-antecipadas, tá? Em que nós começamos a pagar seja lá o que for, né, o seu investimento, o seu empréstimo ou a sua compra no próximo período, tá? Então vamos lá. Então, vamos supor que nós temos então lá um certo valor que foi parcelado em várias parcelas, tá? Na data 0, esse valor tem um certo valor que nós conhecemos como valor atual, tá? Também ele é chamado de valor presente, tá?
que vai ser a mesma coisa para a gente que o nosso capital ou principal. Então, ele representa a soma das parcelas atualizadas para a data 0. Tá? Então, por exemplo, esse gráfico aqui, ó, esse desenho aqui. Ó. Se eu tenho um certo bem, sei lá, aquela geladeira que eu falei, valor P. Então, esse aqui é o valor atual na data 0. Tá? Então, isso aqui, ele vai satisfazer a seguinte propriedade. Se eu pegar todos esses pagamentos de valor R, né? Cada data aqui, ó, nós temos fazendo pagamento de mesmo valor. E descapitalizá-los todos para a data 0. Trago todos eles para essa data. E somo, essa soma tem que dar o valor P. Tá? Então essa é a propriedade que está falando aqui. Tá? Então esse valor atual corresponde à soma dos valores atuais dos termos da série. Né? Ou seja, aqueles pagamentos de valor R. Então o que nós vamos fazer é deduzir uma fórmula que relaciona então o principal, né, ou seja, o valor do bem na data 0, com os pagamentos, a parcela a ser paga, tá? Então, por exemplo, a gente vai conseguir calcular o valor de uma prestação sabendo o valor à vista e sabendo a taxa de juros e o número de pagamentos, número de parcelas que a serem realizadas, tá? Então a ideia é a seguinte, ó, vamos supor então, que nós temos um capital P, tá? Que eu vou parcelar em N parcelas de mesmo valor R, tá? Então, mas isso é feito de tal modo que, digamos assim, de uma maneira justa. O que isso quer dizer? Se eu pegar todos esses pagamentos de valor R e trazer todos para a data 0 e somá-los, vai coincidir com o valor P, tá? Se vocês lembrarem na aula passada, como a gente faz isso, né, esse processo de descapitalização? A gente aplica o desconto, tá? Eu não falei, mas aqui nós vamos fixar no desconto racional, tá? Que é o mais utilizado. Então, por exemplo, ó, se eu tenho um pagamento R e eu antecipo um mês, a gente vai obter esse valor na data 0 de R, na data 0 vai ser isso aqui, né? Que isso aqui é justamente o que a gente já faz a fórmula usual, né? Tá? Agora, se eu pegar esse valor R, esse pagamento no segundo mês e antecipá-lo, né, descapitalizá-lo 2 períodos, a gente vai chegar em R dividido por 1 mais I ao quadrado, tá? Que é a mesma coisa que escrever R vezes 1 mais I elevado à potência menos 2. Então a gente faz isso para todos os pagamentos. Leva todos eles para a data 0. Calcula o valor atual deles na data 0. Tá? Então nós fazemos isso de tal modo que a soma deles coincida com o valor a ser financiado. Tá? Outra observação. Então vai acontecer isso aqui. Ó. O seu principal vai ser então a soma das parcelas, né? No valor na data 0. Então a gente vai pegar todas as parcelas e levar para a data 0. Só que acho que todo mundo deve conhecer a situação, né? Que quando a gente faz um financiamento, um empréstimo, alguma compra parcelada, em alguns problemas a gente paga uma entrada, né? Então eu estou colocando aqui em evidência a entrada também, tá? A entrada não entra nessa conta aqui, tá? Porque nessa conta aqui eu estou colocando só os valores das parcelas, tá? Então olha só, isso que eu pintei de amarelo aqui, ó. Pode ver a soma de vários termos, né? Várias parcelas que dependem não. Em cada uma tem um número R. Então esse R a gente pode colocar em evidência. Então nós obtemos essa conta aqui, ó. O valor à vista do objeto, tá? Que geralmente vai ser o P, né? O seu principal. Ele vai ser a entrada mais R que multiplica esse número aqui que eu estou pintando de azul. Essa expressão de colchetes a gente consegue demonstrar que vai dar isso aqui, ó. Aí a gente tem que usar uma técnica
técnica lá da matemática que chama princípio da indução finita, que vocês não estudaram, né? Então, só vou jogar a fórmula para vocês, como é que a gente vai calcular esse número entre colchetes, tá? Esse número a gente vai denotar assim. E nós vamos chamá-lo de AN cantoneira I. Tá? Então, o que é o AN cantoneira I? Vai ser a soma dos números da forma 1 dividido por 1 mais I elevado à potência até o N. Tá? Onde I é a taxa de juros e o N é o número de parcelas. Tá? Ó, cuidado que a entrada não entra na conta de uma... você não vai contar como uma parcela, tá? Então, por exemplo, um problema que tiver assim, eu comprei carro e vou pagar, sei lá, tal valor, e ele vai ser pago em 25 prestações, sendo que a primeira é uma entrada. Então, na verdade, são 24 parcelas, tá? E a primeira é uma entrada, então não são 25, tá? A primeira é uma entrada, tá? Então, seu N vai ser 24 no caso aqui, tá? Então, a gente vai chegar então nessa fórmula aqui, ó. Se eu tenho um principal para ser pago da seguinte forma: uma entrada E, que é paga no ato, mais N parcelas iguais a R post-antecipadas, né? Então, você vai pagar após o primeiro, um período após feita a dívida ali do principal, tá? Então, o principal ele é o valor da parcela mais R vezes o AN cantoneira I, tá? Onde o AN cantoneira I a gente calcula por essa fórmula aqui, ó, tá? Ou ainda por essa fórmula aqui, tá? Então a gente vai precisar fazer essa conta aqui, ó. Entre parênteses, esse que eu pintei de azul aqui, tá? Vai ser o AN cantoneira I, só jogar essa fórmula menorzinha aqui, ó. Qualquer uma das duas que a gente obtém. Então por que serve essa fórmula aqui? Por exemplo, se é igual o exemplo que eu falei lá. Se eu financei uma geladeira, dei 10% de entrada. Como é que eu descubro o valor da parcela? Tá? E eu sei uma taxa de juros e o número de parcelas que eu vou fazer. Então a gente vai conhecer o P é o valor à vista da geladeira, né? O valor na data zero. A entrada é 10% do valor da geladeira na data vista. O AN cantoneira aí a gente calcula, jogando em uma dessas duas fórmulas. Daí a gente isola o R e descobre o valor da parcela. Tá? Então, essencialmente a gente vai calcular isso aqui, ó. Usar essa fórmula nos problemas que aparecerem, tá? Nos próximos problemas, ok? Então vamos ver o primeiro, ó. Um carro é financiado em 36 prestações mensais de R$ 499, considerando que o cliente deu o carro usado, cujo valor é de R$ 15.500 como entrada, e que a taxa de juros cobradas pelo banco foi de 0,99% ao mês, calcular o preço à vista do carro. Então olha só, primeira coisa, são 36 prestações mensais, tá? No nosso N corresponde a 36 meses, tá? Os valores da prestação, o valor, né, de cada prestação é R$ 499. Esse é o nosso R. Ó, o cliente deu o carro usado como entrada, tá? Então o valor do carro, né, é a entrada. O carro antigo, né, do cliente. R$ 15.500. E a taxa de juros cobrada pelo banco é, tá aqui, ó, 0,99% ao mês. Ou seja, é 0,0099 ao mês. Tá? Vamos lá, lembrando então, ele quer o preço à vista, então ele quer encontrar o que a gente está chamando de principal, né? Que é o P dessa fórmula aqui, ó. Ok? Note primeiro, então, se eu calcular o AN cantoneiro aí, nós conseguimos identificar o P, né? Porque ó, o E e o R a gente já conhece, tá? Então, primeiro, vamos calcular o AN cantoneiro aí. Bom, o AN cantoneiro aí, a gente pode usar qualquer uma dessas duas fórmulas aqui, ó. Tá?
para calcular. Então, ele é 1 menos 1 mais a taxa elevado a menos o período, né? O número de períodos. Então, o AN cantoneira I vai ficar igual a 1 menos 1 mais 0,0099 elevado a menos o número de parcelas, de prestações, que é menos 36, então. Dividido pela taxa, que é 0,0099. Isso que implica que o AN cantoneira I... Bom, primeiro eu vou fazer essa soma aqui, ó, tá? Ele é 1 menos 1,0099 elevado a menos 36, dividido por 0,0099. Assim, o AN cantoneira I vai ficar igual a... Agora já vai ser aproximado que eu vou calcular essa potência aqui, ó, tá? Então vai ficar 1 menos 0,701420736 dividido por 0,0099. Agora eu vou calcular essa diferença aqui, ó. Então o AN cantoneira I vai ficar igual então a... Quando eu calculo essa diferença, a gente chega em 0,298579263. Aí, dividindo, encontramos o valor aproximado, né? É 30,1595216. Então, note que eu estou usando todas as casas pela vírgula, tá? No cálculo aqui dos... que a gente obtém na calculadora para minimizar o erro, tá? Bom, agora então a gente vai na fórmula, tá? A gente conhece o E, conhece o R, conhece o AN cantoneira I, tá? Então a gente acha o preço à vista do objeto. Então o P é E mais R vezes o AN cantoneira I. Então o P vai ficar igual a... A entrada é 15.500. O valor da parcela é R$ 499. E o AN cantoneira I está aqui pintado de azul. 3015,95216. Bom, primeiro faço essa multiplicação aqui. Então aqui eu tenho que o P é 15.500 mais 15.049,60128. Então o P vai ficar aproximadamente 30.549,60128. Fazendo isso, então arredondando aqui, o valor à vista do carro é aproximadamente R$ 30.549,60. Ok? Então esse é o exemplo A. Vamos para o próximo. Um televisor de 50 polegadas custa R$ 6.599 à vista. Mas ele pode ser financiado sem entrada, tá? Então não tem entrada, ou seja, lá na fórmula o valor da entrada é zero. Em 10 prestações mensais a uma taxa de juros de 3% ao mês. É para calcular o valor da prestação a ser paga pelo comprador. Então vamos colocar os dados primeiro aqui, ó. O preço à vista, né, do televisor tá ali, ó. É R$ 6.599. Ele vai ser financiado em 10 prestações mensais. Então N é igual a 10 meses. A taxa de juros é
3% ao mês, ou seja, 0,03 ao mês. Note que aqui, ó, os dados são compatíveis, né? As prestações são mensais e a taxa de juro também é mensal, tá? Então a gente não precisa transformar a taxa para a mesma unidade que o período de tempo não, tá? A prestação não existe, né? Então ela é zero. E o R, né, que é o valor da prestação, nós queremos encontrar. Ok? Então, ó, se olhar a fórmula, a gente sabe que o principal é a entrada mais R vezes o AN cantoneira I. Ok? Esse cara nós conhecemos, esse aqui também, tá? Falta encontrar, o que nós queremos encontrar é o R, né? Só que o AN cantoneira I a gente consegue descobrir, né? Porque ele só depende do N e do I, que são conhecidos, tá? Então vamos lá. Nesse caso, o AN cantoneira I, ele é 1 menos 1 mais a taxa elevado a menos N dividido por I. Isso implica que o AN cantoneira I vai ficar igual a 1 menos 1 mais a taxa, que é 0,03, elevado a menos o número de parcelas, ou seja, menos 10, dividido pela taxa, que é 0,03. Continuando aqui então. O AN cantoneira I vai ficar igual. Então, primeiro eu vou fazer essa soma aqui, tá? Que está dentro do parênteses, tá? Vou resolver o parênteses primeiro. É 1 menos 1,03 elevado à potência menos 10, tá? Agora a gente calcula essa potência aqui, ó. Então, o AN cantoneira I vai ficar igual a aproximadamente, né? 1 menos 0,744 0939 14. Agora, calculando essa diferença, a gente chega que o AN cantoneira I, ele é aproximadamente 0255 906085 dividido por 0,03. Feito isso, a gente chega que o AN cantoneira I, ele é aproximadamente 8,530202,837. Ok? Agora a gente substitui então os valores conhecidos aqui e encontramos o R, né? Bom, vamos lá. A gente sabe que o principal é a entrada mais o valor das parcelas vezes o AN cantoneira I. O principal a gente conhece, ele é 6.599, né, que é o valor do televisor à vista, né? Tá aqui, ó. A entrada é zero, né, porque o financiamento é sem entrada. O valor da parcela é o que queremos encontrar. E o AN cantoneira I é o que eu pintei de azul aqui em cima. Ok? Então, é só a gente isolar o R nessa fórmula aqui, tá? Então, 6.599 é igual a 0 mais esse número é o próprio número, né? 8.530.202.837R. Vamos colocando o R em evidência. Ele é igual a 6.599 dividido por 8,530202.837. Assim a gente chega em aproximadamente 773
1,604, 1131, né? Aí arredondando, o valor da parcela fica aproximadamente R$ 773,60. Então a aparelhagem som está sendo anunciada nas seguintes condições: R$ 1.500 de entrada, mais 3 prestações mensais iguais de R$ 1.225,48. Tá? O juro é 2,5% ao mês e queremos saber qual é o preço à vista desse aparelho. Tá? Então vamos lá. A entrada tá ali, ó, R$ 1.500. O número de prestações são 3 prestações mensais, tá? E o valor das prestações é o R, né? É o R que a gente usa na fórmula. É 1.225,48. Taxa de juros é 2,5% ao mês, que é igual a 0,025 ao mês. De novo, taxa é mensal, as prestações são mensais, então os dados são compatíveis. Calcular o preço à vista, ou seja, o P, tá? Então, de novo, a gente calcula o AN cantoneiro aí, né? Porque nós conhecemos o N e o I, e joga na fórmula e a gente acha o preço à vista. Então, o AN cantoneiro aí é 1 menos 1 mais a taxa elevado a menos N dividido por I. Então, nesse caso, o AN cantoneira I, ele é 1 menos 1 mais 0,025 elevado a menos potência menos 3 dividido por 0,025. Então, o AN cantoneiro aí vai ficar igual a... Bom, primeira coisa, vou resolver esse parênteses aqui, ó. Nós chegamos em 1,025 elevado à potência menos 3, tá? Dividido por 0,25. Agora faz a potência primeiro, tá? Não vai fazer diferença antes, tá? Primeiro resolve a potência. Que aqui no numerador é 1 menos a potência, tá? Não é 1 menos 1,025, tá? A ordem aqui vai importar. Então, o AN cantoneiro aí vai ficar, então, 1 menos. Essa potência aí vai dar 0,928 59941. Agora eu vou fazer com vocês essa diferença aqui, ó. Nós obtemos que o AN cantoneiro aí, ele vai ficar então aproximadamente 0,071400 589 dividido por 0,025. E quando nós efetuamos a divisão, encontramos então que o AN cantoneiro aí é aproximadamente 2,8560 23563. Então, esse é o AN cantoneiro aí. Queremos encontrar o preço à vista, né? Ou seja, o P, né? Que é a entrada mais R vezes o AN cantoneiro aí. Então, desse modo, o preço à vista é a entrada, que é R$ 1.500, mais o valor das parcelas, que nós conhecemos, né? 1.225,48. Que multiplica o N cantoneiro aí, que está aqui, ó, pintei de azul, tá? 2,8560 23563. Fazendo as contas, o preço à vista então é 1.500 mais. Quando a gente multiplica aqui, ó, tem a multiplicação e uma soma. Primeiro multiplica, tá?
A gente chega em 3.499,99, faltou um 9 ali, 9756. Então assim o valor da prestação vai ser aproximadamente 4.999,999756. Arredondando, né? Porque é o valor do aparelho de som, né? A gente chega em 5.000, né? Reais. Então é o valor à vista desse aparelho aí. Bom, último exemplo. Tem um objeto cujo preço à vista é igual a R$ 1.800. No crediário, como é que a gente pode comprar ele? 30% de entrada sobre o valor da vista, né? Mais 24 prestações mensais. A taxa de juros é 4,8% ao mês e a gente quer saber qual vai ser o valor da prestação. Então, vamos lá. Conhecemos o P, né, que é o valor da vista do objeto, que é R$ 1.800. O crediário ele pode ser comprado com 30% de entrada, né? Então, primeira coisa, vamos calcular a entrada. A entrada é 30% de 1.800, tá? Ou seja, é 0,3 vezes 1.800, que vai dar igual a R$ 540, tá? Essa é a entrada. O número de parcelas está ali, ó, 24 meses, né? E a taxa de juros é 4,8% ao mês, que corresponde a 0,048 ao mês, tá? Bom, gente, então é só jogar esses valores então nessa fórmula aqui, né? O que acontece? De novo, a gente quer saber o R, sabemos o P e o E, o AN cantoneiro aí a gente consegue descobrir, né? Porque sabemos o N e o I. Então, primeiro vamos achar ele. Então, o AN cantoneiro aí é 1 menos 1 mais a taxa elevado a menos N dividido por I. Assim, o AN cantoneiro aí ele é igual a 1 menos 1 mais 0,048. São 24 parcelas, né? Dividido por 0,048. Então, desse modo, o AN cantoneiro aí vai ficar igual. Bom, primeira coisa aqui, ó, resolve parênteses. Vai ficar 1 menos 1,048 elevado à potência menos 24 dividido por 0,048. Aqui primeiro resolvemos a potência, tá? Então a gente chega em 1 menos 0,32 458 5575 dividido por 0,048. A gente faz essa diferença, a gente chega em 0,6754 14424 dividido por 0,048. Fazendo isso, a gente encontra que o valor do AN cantoneira I é aproximadamente 14,07113384. Então agora a gente joga na fórmula, tá? Então, o principal, né, é a entrada mais R que multiplica o AN cantoneira I. O valor à vista aqui, ó, do objeto nós conhecemos, é R$ 1.800. A entrada nós calculamos aqui em cima, ó, é igual a 540.
R, que é o valor da parcela que nós queremos encontrar, e o AN cantoneiro aí está aqui de azul, acabamos de calcular. É 14,07113384. Então vamos lá. Então, 1.800 menos 540 vai ficar igual a 14,07113384R. Então, vamos colocar o R para o lado esquerdo, tá? Que é o mais usual. 14,07113384R. Quando a gente faz a diferença, a gente chega em 1.260. Então o valor do R ele vai ficar aproximadamente 1.260 dividido por 14,07113384. Assim o R é aproximadamente 89,54372,356. E arredondando ali para duas casas após a vírgula, a gente chega com o valor da prestação de aproximadamente R$ 89,54. Bom, pessoal, era isso, tá? Os exemplos eram esses 4 exemplos para a aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai estudar o problema de montante, tá? De uma anuidade. Tá? De novo, anuidade post-antecipada, tá? Então, até lá.